relato cultural dessa semana é uma homenagem a um dos nomes históricos do reggae baiano, Jorge de Angélica. Ele nos deixou no dia 30 de outubro. Esse ano, Jorge lançou a música Gari, uma homenagem aos profissionais da limpeza pública. Sempre engajado em causas sociais, o Reggae Man mantinha também o projeto social Mão Angelical, que era sediado no bairro Rua Nova. Jorge de Angélica tinha mais de 40 anos de carreira e defendia o reggae com unhas e dentes. Estamos aqui agora no estúdio de Zé das Congas, um dos amigos de Jorge de Angélica. E aqui temos 3 pessoas que também são muito importantes para ele. Jo Haas, que é filha, Dona Dalva, esposa, e seu grande amigo, companheiro de música, né, de a trilogia também, de Honorina. E eu gostaria de perguntar para vocês dois como era cantar junto com Jorge de Angélica. Cantar com Jorge de Angélica era uma coisa que me deixava assim um pouco em êxtase, porque com o pouco conhecimento assim, intelectual que ele tinha, mas ele conseguia expressar aquilo que ele compunha, aquilo que ele conseguia captar do universo. Tanto que, assim, quando uma vez a gente se conheceu pela primeira vez, mais ou menos em 1982, ele me convidando para fazer uma banda, que era de Mãe Socorro, do instrumental. Foi aí que a gente teve a ideia de criar uma banda de reggae e começar a fazer o trabalho de reggae. E ele me falava de um samba reggae. Assim, para mim, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de samba reggae. E na sequência veio o Olodum com essa rítmica do samba reggae, que foi um pouco diferente do que ele pensava, mas o que ele pensava era isso, que era a rítmica da guitarra, a rítmica da percussão e a marcação do baixo. E ele fazia isso com um conhecimento que me deixava um pouco assim, maravilhado, porque ele, sem ter o estudo da música, ele conseguia visualizar e falar isso. Então, para mim, cantar com Jorge de Angélica era uma alegria, era um prazer, foi todo um começo de reggae. Também, para mim, na minha vida, foi começar a cantar com Jorge de Angélica a música reggae. Come on, come on, come on, vem amigo, Come on, come on, come on, vem irmão, vem minha irmã, vem, come on, come on, come on, vem amigo, Come on, come on, come on, vem irmã. Eu sei que você lutou, não venceu, se cansou. Pra mim, como ele me criou, né, foi uma experiência que, pra mim ainda, da fé que ele se foi, é um pouco difícil. E quando eu comecei na música, que eu cantava mais na igreja, eu cantava mais música de outras pessoas, né? E eu nasci aqui na Rua Nova, devido à minha vida na infância, que foi muito difícil, né? Que foi meu pai me abandonou, minha mãe também me abandonou, e aí eu fui morar com minha tia. E foi nessa época também que ele me criou, mais Dalvinha, e me ensinou muitas coisas. As principais coisas que ele me ensinava, que ele dizia: você tem um dom, agora você tem que cantar as suas músicas. Olha eu aqui, estou fazendo a minha caminhada, é difícil, mas eu canto as minhas músicas. Então ele foi me direcionando nisso, e eu fui pegando o jeito dele, e quando eu via ele no trio cantando, eu ficava sem imaginar, cara, um velhinho desse fazia 8 horas em cima de um trio, pulando, cantando de um lado pro outro. Eu não via um senhor fazer aquilo. Então aquilo eu ficava maravilhado, todo mundo ficava maravilhado com aquilo, né? E saía do trio e ele continuava o mesmo que entrou. E aquilo foi uma experiência para mim, uma garra, que a gente, todos os dias, a gente convivia junto. E eu era
os olhos dele, né, a escrita dele, porque ele era leigo de escrever e de ler. E eu ficava assim, cara, como é que ele fazia as músicas dele? Ele memorizava as músicas. Ele não escrevia as músicas. A gente, geralmente, quando a gente é compositor, a gente escreve as músicas no caderno e vai pegando jeito. Ele não, ele direcionava tudo. Tudo, ele fazia tudo através do conhecimento da mente dele. Então, foi um aprendizado na minha vida que eu jamais vou esquecer. Ele se foi, mas deixando uma filha dele aqui na Terra que vai levar a música dele. Antes dele ir, a gente customizou essa camisa, que é do projeto dele, Mão Angelical Jesus com a Gente. Ele tem uma associação, né, que cuida de gente, crianças de ruas, que tem aulas de balé, capoeira, de música. E a gente foi fazer essa camisa, né, da produção, JR Reggae Jesus Rei Produções. Deixou essa cobra africana aqui, essa cruz, Deus é fiel, né? E esse nome aqui, PF, que é pai e filha. Então eu vou levar esse legado até o fim. Eu, minha mãezinha Dalva, estamos aqui forte por ele. É difícil a gente ainda compreender que ele se foi, porque ele era muito presente todos os dias na nossa vida. Mas Deus sabe o que faz e eu estarei aqui levando esse legado dele. Gari, 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 pega o lixo aqui e ali. As pessoas às vezes maltratam, lhes discrimina, lhes desrespeita, lhes tratam mal. Mas isso não é legal. Agora eu lhes falo aqui, vamos tratar com muito respeito o nosso irmão Gari. Qual era a principal mensagem que ele deixava através da música? Era acreditar em Jesus. Era Jesus com a gente. Esse era o bordão dele. A luta continua. Fazer as pessoas pensar que música cura. A música cura. Como a má música que ele falava, a má música adoece os ossos da pessoa, só faz a pessoa pensar em sofrimento, mas a boa música cura as pessoas. A boa música leva e faz você pensar. A música dele fazia você pensar. Na atualidade, o que ele escrevia era acontecimentos da atualidade. E sempre a fé em Jesus, que era a nossa bandeira. É isso mesmo. Jorge cantou desde Sopa de Papelão, que foi uma realidade, não foi uma invenção. Não foi uma invenção, foi uma realidade da localidade onde ele morava, onde ele via pessoas fazendo sopa com papelão, principalmente aqueles papelão que vinham enrolados em carne seca, em peixe seco, que se conseguia na Marechal. Então, assim, ele tinha essa preocupação de não violência, do morar mal é violência, a violência policial pela violência é violência. Então, ele tinha essa vontade e essa responsabilidade de conscientizar as pessoas da sua cor, da sua religião e a fé em Deus, porque sem a fé em Deus a gente não chega a lugar nenhum, né? Eu penso dessa forma e a gente deu junto trabalhando esse tempo todo por causa disso, que a gente tinha um pensamento quase em comum. De assim, ele sempre dizia assim, negão, eu não faço questão do sucesso, eu faço questão do reconhecimento. Porque assim, o reconhecimento é o que compensa pra gente. E assim, a única vez que eu vi Jorge pedir uma pessoa para escrever foi a letra de Radical, que ele pediu à irmã para escrever, escreva aí. Aí ele saiu ditando, Jorge Radical, tem o canto tribal, não pensa no mal, não come nada de ninguém, não tem dinheiro, mas passa bem. Por quê? Tem o apoio forte da mãe, tem muita fé em Deus, tem o apoio forte da mulher que ele ama. Jorge Radical, não pensa no mal, Jorge Radical. Sabe, ele já dançou candomblé, já tocou axexê, cirrum, joga capoeira e bota otário pra correr.
Então essa foi uma das letras de Jorge que eu vi ele pedir a irmã dele para escrever. Tanto que eu falei, bom, se você escreveu isso, você não vai cantar eu vou cantar eu. Então, me dê a letra que eu vou fazer a música. E assim se tornou a primeira parceria da gente, foi essa música Jorge Radical, que nós vamos fazer um show em homenagem a ele hoje, que é a primeira geração do reggae, apresentando a geração atual. Eu vejo nessa menina aqui, no Jo Reis, eu vejo a nova força do reggae aqui da minha região, da onde nós moramos. Porque, assim, às vezes a gente fala o reggae de feira, mas na hora que a gente bota na internet, não é mais reggae de feira. É o reggae do mundo, do universo. Então, assim, a falta de Jorge não é a falta só para a cultura da Rua Nova, a falta da cultura de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil. É uma voz do reggae que se calou. Mas a gente vai levar esse legado que ele deixou com a filha dele, que é respaldado por Dalva, que é assim uma companheira de longos anos que ele teve ao seu lado. E assim, e os amigos, né, que não vamos deixar desamparar a filha dele, como nós nunca deixamos de nos falar com todas as coisas que aconteciam, mas depois ele dizia assim, negão, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, rapaz, a gente fica brigando com os bestalhados. Está vivendo oprimido, isso são fases da vida, mas ela não acabou. Eu lhe peço por favor, tenha mais fé em Deus e tente se levantar. Venha, come on, come on, come on, vem amigo, come on, come on, come on, vem irmão, vem minha irmã, vem. Jorge Radical não tem inimigos. Jorge Radical, só alguns falsos amigos. Jorge Radical não é o perigo, não. Jorge Radical, Jorge sabe como se defender. Já dançou candomblé, já tocou axexê, cirrum e joga capoeira. E bota otário pra correr. Jorge Radical, da cabeçada e rasteira. Jorge Radical, canta reggae, afro e afoxé. Pro povo da Rua Nova, do Pomba de Malê. Jorge Radical. Isso aí. É muito importante a gente levar a sua música, porque ele não veio em vão. A gente vai ter que ter forças e seguir aquele pensamento que ele sempre nos deixou. A luta continua. Jesus com a gente, online, sem cair a conexão. Ele, antes de ir, também deixou uma rádio chamada Mão Angelical, que é na web, vocês podem procurar na Zeno FM, Mão Angelical, Rádio Mão Angelical. E assim, é aquela coisa que Dionorina falou, ele não queria sucesso, ele queria que sua música fosse reconhecida. Ele dizia pra mim, Jô, eu já sou sucesso. Onde um tá falando bem, 10 tá falando mal, tá falando de mim, eu sou um sucesso. Verdade. Então, ele não tinha apego a dinheiro, ele não tinha apego a bens materiais, eu digo que ele era um homem justo, um dos únicos homens, assim que eu vejo na cidade, justo, tinha contato diretamente com Deus, e eu via coisas que os anjos de Deus faziam, que aos olhos das pessoas podiam ser loucura, mas a fé dele movia montanhas. Gari, 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 eu quero lhe aplaudir, o carro da coleta é muito importante para mim. Gari, 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 eu quero lhe aplaudir, pois a capinação da cidade é muito importante para mim. Fiquei sabendo que desta maneira seu desrespeito e discriminação, porque o dono dessa sujeira, dessa imundície, desse resíduo chamado lixo, não é meu não. Dona Dalva, a senhora que viveu 40 anos com Jorge de Angélica, conta pra gente como era essa convivência, como foi que a senhora conheceu seu amor? Eu conheci Jorge
dançando reggae no bar Brasileirão, na Rua Nova. Eu não sabia o que era reggae, eu dançava pra lá, dançava pra cá, mas o reggae eu não conhecia. A partir da hora que eu conheci ele, eu dancei mais Jorge, fui embora pra minha casa, falei, vou voltar lá e dançar de novo com aquele negão. Fui dançar de novo com o Jorge, mudei a roupa, botei uma roupinha mais bonitinha pra eu ficar mais belezinha. Fui lá dançar com o Jorge, dancei. No outro dia o Jorge já estava na minha casa, através do reggae. Aí pronto, a vida continuou para nós dois, já conheci a família dele, e Jorge continuou na minha casa, continuou, já fui pegando o ritmo dele, vendo o jeito dele como era, e foi indo, com isso a gente durou 40 anos de alegria, 40 anos de amor, 40 anos bom. Não tem nada contra o tempo que eu vivi com ele, para mim tudo foi bom. Alguma coisa pequenininha assim, às vezes ficava meio contrariado, mas faz parte do amor, né? E com isso a gente viveu e agora ele ficou doente, faleceu, né? Eu perdi o Jorge de Angélica, mas eu perdi uma grande coisa, eu perdi uma coisa que me dominava, tomava conta de mim, mas ele ainda continua, o espírito dele está vivo, continua tomando conta de mim ainda. Eu tenho Jorge, como ele não está debaixo da terra, que ele está assim, dentro de mim, tenho certeza. Com certeza. E pronto, aí ele morreu, né? Morreu, mas ele não morreu. Para mim ele está vivo. Para todo mundo ele está vivo. A arte dele mantém ele crianças, vivo. E até as criancinhas, com o nome de Jesus com a gente, até as criancinhas agora, depois que ele faleceu, tá tudo. Dona Dalva, cadê Jorge? Jesus com a gente. Eu digo, Jorge não morreu não, Jorge vai chegar. Até um gatinho que eu tenho lá, que eu crio, que ele deixou o gatinho, ele adorava o gatinho chega em casa, vai lá, dá uma olhada assim no banheiro, olha atrás da geladeira, vem cá na porta, deita e fica ali, acho que tá esperando ele chegar, achando que ele vai chegar. Aí aquilo pra mim me comove, entendeu? Mas graças a Deus eu vou viver em paz, em nome do Senhor Jesus. E ele chamava muito Jesus, ele é uma pessoa que acreditava em Deus. Eu olhava dentro dele assim e sentia. Jorge era um pouco nervoso, mas só que o nervoso dele não me entristecia. O nervoso dele era só um segundo, e daqui a 2 minutos a gente já estava tudo bom de novo, ficava ali, ia na casa da mãe dele visitar a mãe. Daqui a pouco chegava Jorge com um pudim, trazia pudim para mim, trazia um refrigerante. Olha que negócio que eu trouxe para tu, trouxe para você, Davinha. Aí eu tratava ele bem, e toda a vida eu tratei Jorge bem, ele não ia numa festa de reggae sozinho, ele toda festa que ele ia, me levava, né? Testemunha. Era. Somos, né? Me levava, a gente foi para São Paulo, ele tocou com gente Festival de Reggae de Festival de São Reggae, Paulo. lá na Associação de Reggae de São Miguel Paulista, Vila Curuçá, Alfredo Raça, que é o presidente do reggae. Leonorina tocou o reggae mais ele lá, cantaram as músicas boas dele, tudo. Aí depois fomos lá para minha casa, ele foi apoiado na casa da minha mãe gostou tanto dele, falou, olha, Dalvinha, quando você vir aqui, minha filha, você traz aqui um pretinho, um rapaz bem pretinho. Eu trago um rapaz bem pretinho, minha filha. Aí eu trouxe Jorge, apresentei para ela disse, agora eu gostei, você trouxe um pretinho, porque seu pai era um pretinho, eu sou uma cabocla mineira, e então adorei, amei seu pai até o fim. Eu não gosto que fala de preto, mas você trouxe um pretinho, eu amei ele. Quando você chegar com ele lá, leva ele primeiro na presença da mãe dele, depois você vai para sua casa com ele, para ela saber que o filho dela chegou em paz, sem tomar um beliscão. Amém. Em nome de Jesus, foi tudo assim, desse jeito aqui que eu estou falando. Viemos embora e aí agora fiquei sem ele, né? Ele foi embora com Deus, mas ele continua com Jorge de Angélica. O respeito é maior do que até ele estivesse vivo. Come on, come on, come on. Vem, amigo. Come on, come on, come on. Vem, irmão. Você não pode ficar dentro deste buraco. Sejam fortes, não sejam fracos. Tenham mais fé em Deus e peguem sua mão, que Ele vai lhes puxar. Leonorina, você, Jorge e Gilson formam a trilogia do reggae, correto? Explica um pouco pra gente o que é essa trilogia. A trilogia do reggae
surgiu da vontade de Jorge fazer um show no Cuca. Ele falou com Selma, que na época era diretora, e ela falou, por que você não convida 2 amigos? Ele falou assim, não, eu já tenho convidado já, que é Dionorina e Gilson. E Gilson, como o Jorge gostava de dizer, Gilson, você tem um bolodoro acadêmico que às vezes eu não entendo. Aí Gilson pensou e botou, rapaz, a trilogia do reggae, pronto. Aí ficou a trilogia do reggae. Que foi, a gente começou a fazer esse show idealizado. A gente começou no terreiro, porque a gente se conheceu no Afoxé Pomba de Malê, que o Afoxé é o candomblé de rua, e a irmã dele tomava conta de um terreiro, e ele nos convidou, né, para fazer parte desse Afoxé. E daí a gente teve todo esse trabalho de socialização. E voltando à trilogia, aí ele foi fazer esse show no Cuca, virou trilogia. Do Cuca a gente foi para Pelourinho, fez 2 anos de carnaval, foi 3 anos. E foi assim, uma usina junto, nós três juntos, assim, é mais forte do que cada um de nós separado. Assim, pelo meu conhecimento, pela minha trajetória. Assim, quando os 3 se juntam, é uma coisa assim que até as crianças, eu digo porque Davi, um filho de um dos amigos nossos, quando ouve a voz Cobra Coral, ele diz assim, esse aí é Jorge, essa voz aqui é de Dionorina, essa voz é de Gilson. Uma criança de 5 anos, ter essa identificação com esses 3. Então é uma coisa que quando a gente se juntava à trilogia do reggae, era uma coisa perfeita da música negra brasileira. Era outra energia, né? O negro do Pomba quando sai da Rua Nova, Negro do Pomba, ele traz na cinta uma cobra coral. Dali Jorge Radical, é uma cobra coral. Oh, é uma cobra coral. Cobra coral, coral. É uma cobra coral. Jorge Radical. É uma cobra coral. E pra gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês 3 podem responder. Qual foi o momento que mais marcaram vocês com o Jorge? O momento que acho que para mim foi o momento da trilogia. Esse é o momento que eu sentia a maior energia quando eu fazia música, junto eu, Jorge e Gilson. Então esse é um momento assim de energia do meu universo musical. Então isso assim está marcado para mim na minha arte, na minha trajetória, porque eu tenho 50 anos de música, mas só cantando junto com o Jorge são 42 anos. Então, e agora a gente vai continuar, porque o legado dele está aqui do meu lado. É um momento, assim, todos os momentos para mim com ele foi importante, sabe? Eu era muito presente, eu saía com ele na rua para poder resolver coisa de prefeitura e tudo. Mas teve um momento que me marcou, foi um momento que